Receita agora para esquentar nesse friozinho, muito bom. São duas, pescoço de peru e ossobuco. São cortes que costumam ter o preço bem em conta. E hoje a gente vai mostrar que dá para fazer assim receitas muito nutritivas com eles. Pescoço de peru e ossobuco. São carnes que a gente tem como alternativa, né, de um custo menor mesmo. Então, uma carne barata e que ela é muito rica em nutrientes. Com eles e com mais alguns ingredientes bem baratos, dá para fazer receitas muito nutritivas. Então anote aí os ingredientes: pescoço de peru, cebola picada, pasta de alho com sal e salsinha, colorau, 2 folhas de louro, óleo, mandioca. A gente vai começar colocando um pouquinho de óleo para refogar esse pescoço de peru. Aí a gente vai colocar agora um pouquinho de pasta de alho com sal e salsinha. Então vou colocar aqui uma ponta de colher, colorau, uma pontinha da colher também, só para dar uma cor nesse nosso pescoço de peru. E agora a gente vai colocar o pescoço de peru. Ele tem que estar limpo já, então eu já tirei todas aquelas pontas brancas que geralmente vem. Então aqui a gente vai dar uma refogada nesse pescoço de peru, só para ele começar a pegar um pouquinho de cor. E aí a gente já pode acrescentar a água para esse cozimento. Então vai ser importante eu colocar água até cobrir todo esse pescoço. Tampe a panela e conte 5 minutos depois que iniciar a pressão. Espere o vapor sair e abra a panela. Com o garfo mesmo, a gente consegue perceber se ele está macio ou não. Fincando ele sempre onde tem carne, na parte da carne. Já está quase no ponto. Bom, agora a gente vai colocar a mandioca para ela ir pegando o sabor desse pescoço de peru. Vou colocar também um pouquinho de cebola e 2 folhas de louro. E aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e tampar essa panela para a gente ter mais 5 minutinhos de pressão. Carne cozida, é só montar o prato. Salpicar um cheiro verde por cima e servir. Hora de aprender a preparar o ossobuco. Mas que carne é essa? O ossobuco é um corte um pouquinho diferenciado. Se a gente chegar no açougue e pedir ossobuco, geralmente o açougueiro não vai ter. Você vai ter que encomendar. Por quê? O ossobuco é um músculo, aquele músculo que a gente compra tradicionalmente, só que ele vem com o osso, então vem com aquele osso da perna do boi. Então tudo que a gente puder cozinhar com o osso, a gente ganha sabor e ganha nutrientes também. Então vamos lá. Um ossobuco, salsão, cenoura, cebola picada, farinha de trigo, folhas de louro, azeite, vinho tinto seco, 3 tabletes de caldo de carne. Ele tem essa membrana por fora que não é interessante a gente retirar. Se eu retirar, ele vai desmanchar na hora que eu estiver cozinhando. Então o que eu vou fazer? Com uma faca, eu vou fazer alguns cortes aqui. Só para essa carne não se desmanchar. Tempere o ossobuco com sal e pimenta do reino. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha. Essa farinha vai ajudar o meu molho a engrossar. Então, a gente vai pegar um pouquinho de farinha de trigo, jogar de um lado dele e jogar do outro lado. Para começar o cozimento, eu vou colocar aqui o azeite e a gente vai colocar nessa frigideira a cebola picadinha em cubinhos, a cenoura e o salsão. E agora a gente vai colocar aqui o ossobuco, que já foi temperado com essa farinha. E vou deixar ele dourar um pouquinho dos 2 lados. Em uma panela ao lado, coloque 2 litros de água e o caldo de carne. Então agora a gente vai colocar o vinho. Esse vinho, ele tem que evaporar para a gente retirar o álcool, para ficar só o sabor da uva mesmo. E agora a gente vai começar a regar com o caldo da carne para esse ossobuco cozinhar. Nessa panela serão pelo menos 2 horas de cozimento. Como é que a gente vai saber? Espetando um garfo, se a carne estiver macia, é porque já está no ponto. Sempre importante tomar cuidado para não mexer muito no ossobuco, para a gente manter o tutano aqui, porque senão ele sai. E o legal é pegar uma colherzinha e comer esse tutano, ou ir colocando em cima da própria carne, num pãozinho. Para finalizar, decore o prato com cheiro verde. O pescoço de peru e o ossobuco, 2 carnes baratas, de grande valor nutricional e que vale a pena fazer em casa, porque são fáceis e deliciosas. A cara tá muito boa, né? E você encontra essas duas receitas em nosso site g1.com.br/mg.